Olá, sou a professora Luciana Lima, do Instituto Federal de Pernambuco, do campus Recife, e vamos continuar nossa aula sobre comandos pneumáticos sequenciais. Esse método cascata, ele é utilizado em circuitos complexos. Não necessariamente um circuito grande, com muitos atuadores, mas complexos nessa sequência de movimentos. Então, algumas características importantes desse método, que vai ser a construção do circuito pneumático. Então, a construção, a elaboração do circuito pneumático vai ser de acordo com esse método cascata. Então, ele se baseia em quê? Em grupos de alimentação, e esses grupos de alimentação, vamos dividir a sequência de movimentos e vamos chamar esses grupos, essa divisão da sequência, de grupos de alimentação de ar. É um fator bem importante esse. A outra característica bem importante também é a questão que esses grupos eles serão controlados por uma válvula direcional de 5 vias com duplo piloto e tem uma função memória. Ela é chamada muitas vezes por alguns autores de válvula memória. Outra característica importante é que vamos dividir essa sequência complexa em sequências mais simples, nos quais cada elemento que seja o atuador, ele deve aparecer uma única vez. Então, chamamos de sequência direta se dividirmos a sequência ao meio e as letras estiverem na mesma ordem, nas duas metades da sequência. E além disso, nenhum cilindro ele pode executar dois movimentos, ou seja, de avanço e retorno, na mesma metade dessa sequência. Vamos exemplificar melhor. Aqui nós temos essa sequência de movimentos, A mais B mais, A menos B menos. Dividimos ao meio. Observamos essa primeira metade, A, B, e na outra, A, B também. Então, é uma sequência direta. Outra sequência aqui, A mais B mais, B menos A menos. Dividimos ao meio e observamos aqui AB e aqui BA. Então, é uma sequência indireta, porque aqui, ó, AB, essa sequência está diferente de BA. Aqui, outro exemplo. A mais C mais B menos, A menos C menos B mais. Então, dividimos ao meio e vamos verificar essa sequência. ACB e aqui ACB. Então, é uma sequência direta. Nesta sequência de movimentos, dividimos ao meio. Vamos observar aqui, ó. A mais B menos B mais e aqui, ó. A menos B menos B mais. Então, aqui é uma sequência indireta. Por quê? Porque nas duas metades aqui, nós temos que o mesmo atuador, o atuador B, ele executa dois movimentos dentro da mesma sequência. Então, B menos B mais. Então, nós podemos ter, ao acionar uma válvula, temos essa sequência. Os atuadores eles podem ter um ciclo único ou contínuo e podem executar 2 ou 3 movimentos do mesmo atuador. Então, nesse caso aqui, nós temos que o atuador B ele faz 2 movimentos aqui e aqui ele faz 2 movimentos na mesma sequência. Então, ele realiza dentro da mesma sequência avanço e recuo e avanço. Então, é uma sequência indireta. Então, se a sequência for direta, isso é uma observação importante, podemos usar o método intuitivo, que foi o método que utilizamos na aula passada. Para complexos, vamos utilizar esse método cascata. Então, a primeira etapa é dividir essa sequência de movimentos dos atuadores em grupos. Então, vamos primeiro, cada letra, aqui é importante, ó, cada letra poderá aparecer uma única vez em cada grupo. Isso quer dizer que cada letra ela vai ter um movimento único naquele grupo, ou de avanço ou de recuo. Vamos entender melhor aqui. Aqui nessa sequência, ó, nós temos dois grupos, grupo 1 e grupo 2. Por quê? Aqui ó, temos A e B. Aqui já vai ser A menos, então eu não posso ter esse A aqui dentro, porque o mesmo atuador, ele vai avançar e ele vai retornar dentro do mesmo grupo, então não pode. Então, nós temos grupo 1 e aqui grupo 2. Aqui nesse exemplo, A, B e C, divisão, ok aqui, grupo 1. A, D e B, grupo 2, outros movimentos dos atuadores. E aqui no grupo 3, D e C, outros movimentos. Então, para cada grupo, se vocês observarem, tem um movimento apenas de um atuador.
A gente não pode ter no mesmo grupo, por exemplo, A mais e A menos, ou nesse caso aqui, B mais e B menos, C mais e C menos aqui dentro. Não, eles têm que ser divididos em grupos. Nesse grupo aqui, ó, nós temos aqui, ó, A menos, B menos. Então, aqui eu já fiz a divisão, porque já apareceu B. Aí, B mais, A mais, outro grupo. Aqui, B menos, porque tem B aqui, ele não poderia ficar junto nesse grupo. B menos, grupo 3. E aqui eu separei novamente. Por quê? Porque o B fez outro movimento de avanço, então ele não poderia ficar aqui nesse grupo 3. Então, tem que ser um grupo separado. Nesse grupo aqui, o que aconteceu aqui? Vamos ver. Aqui eu tenho A mais B menos no grupo 1. Fiz a divisão, porque aqui já apareceu B mais. B não poderia ficar aqui, porque já tinha um B aqui recuando. B mais A menos, ok, tudo bem. Dividi, formou um grupo 2. Aqui, B menos C mais. B, porque B não poderia ficar aqui. Então, eu tive que dividir aqui para ficar B menos e C mais. E aqui, dividir novamente, porque o C mais não poderia ficar junto com o C menos. Só que aqui não é outro grupo. Por quê? Eu posso simplesmente, esse movimento final, ele se juntar com esse movimento inicial. Porque aqui não tem C. Então, A mais, B menos e esse movimento. Então, nesse grupo 1, eu posso ter A mais, B menos e com C menos. Então, aqui não tem outro grupo formando. Então, recapitulando. A divisão dos grupos não pode ter o mesmo atuador executando dois movimentos no mesmo grupo. Então, sempre tem que fazer as divisões. Então, A mais com A menos e B mais com B menos, C mais com C menos, não podem ficar juntos. Então, eles têm que estar separados. Essa metodologia é importante para aplicar esse método cascata. Na etapa de construção, vamos ver aqui, ó, um exemplo. A mais, B mais, eu dividi, né? B menos, A menos, nós já sabemos que são dois grupos, grupo 1 e grupo 2. Quais são os passos para construir esse circuito pneumático? O primeiro passo vai ser a mudança do grupo, mudança de ar comprimido, do grupo 1 para do grupo 2 para o grupo 1. O segundo passo vai ser que A avança, aqui ó, A avança. O terceiro passo, B avança. Quarto passo vai ser a mudança, é como se fosse essa divisão aqui, representando essa divisão. A mudança do grupo 1 para o grupo 2. Quinto passo, B recua, retorna. E o sexto passo, A retorna. Então, a lógica para a construção e elaboração do circuito pneumático vai seguir esses passos aqui. Então, vai começar sempre colocando o número de atuadores, depois suas válvulas direcionais 5 vias com duplo piloto, respectivamente, né? Para cada atuador, cada válvula pneumática com duplo piloto. Depois, vamos desenhar o chamado cascata, né? Que são essas linhas aqui, como eu já falei. Então, cada linha é uma linha de ar comprimido. Então, aqui é o grupo 1 e aqui é o grupo 2. Então, aqui nós temos linha 1 e linha 2, que são os grupos. Então, nós já sabemos que esses grupos é de acordo com a sequência do movimento dos atuadores. Então, nós temos essa sequência A mais, B mais, partiu, B menos, A menos. Então, grupo 1 e grupo 2. Então, duas linhas aqui, grupo 1, grupo 2. Agora, o número de válvulas direcionais 5 vias, que tem essa função de memória. Quantas válvulas vamos colocar no circuito? O número de válvulas vai ser igual ao número de grupos menos 1. Então, 2 grupos menos 1, então, uma válvula de 5 vias com duplo piloto. Para 2 grupos de alimentação de ar. Para 3 grupos de alimentação de ar. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. 3 grupos. Por exemplo, nessa sequência aqui, nós temos 3 grupos. Quantas válvulas? Apenas 2 válvulas. E assim por diante. Para 4
4 grupos, como por exemplo essa sequência aqui, nós vamos ter 4 linhas de ar que estão representando as mangueiras de ar comprimido. E o número de válvulas memórias, 3 grupos, 4 grupos menos 1, então 3 válvulas memórias. Qual é a lógica desse método cascata? É que apenas uma linha seja pressurizada de cada vez, em cada etapa. E vamos ligar os elementos que são as válvulas direcionais, manuais, as válvulas com acionamento mecânico, vamos ligar nessas linhas aqui e vamos fazer os movimentos dos atuadores. Mas a lógica é que apenas uma linha seja pressurizada em cada vez. O que é isso? Então, por exemplo, aqui, vamos supor nessa organização aqui com 3 válvulas memórias e aqui temos 4 grupos de alimentação. Então, nesse exemplo aqui, qual é a linha que está pressurizada, que está com pressão de ar comprimido? Então, se pilotar essa válvula aqui, esse acionamento, então, vamos ver que essa linha aqui, ó, que vem a linha de ar comprimido, né, que vem do compressor, passa para cá, essa linha vem para essa válvula, eu liguei aqui e liguei aqui em cima. Então, só a linha 1, neste momento, tem ar comprimido. E a linha 2? Vamos ver aqui a linha 2. Ó. Linha 2 não, está ligada no escape. A linha 3, vamos ver aqui, ó, ligada no escape. E a linha 4, ligada no escape. Então, cada grupo desses são as mangueiras de ar comprimido. Aqui são as ligações que vamos fazer juntando aqui, né, um T para essas mangueiras. E vamos ligar essas válvulas memórias nesses grupos. Aqui ao lado, no mesmo grupo, mesmo exemplo, vamos supor agora que nós queremos que só a linha 2 fique pressurizada. Então, qual é a válvula que eu vou acionar? Aí eu vou acionar aqui, ó, a de cima. Porque, ó, pilotando aqui essa válvula, então, o ar comprimido agora, aqui, ó, vem daqui de baixo, passa aqui em cima, passa aqui, ó, e veio para aqui. Então, ele veio, seguiu esse caminho e aqui, ó, agora o grupo 2, ou seja, a linha 2 está com pressão. E a 1 está agora? Não. Aqui, ó, ligada para escape. E a linha 3? Ligada para escape. E a linha 4? Também ligada para escape. Certo? Então, essa é a lógica do método cascata. Aqui agora, seguindo o exemplo, nós temos agora só a linha 3 pressurizada. Então, o que é que tem que fazer? Acionar essa outra válvula aqui, essa válvula do meio. Então, acionando essa válvula agora, ó, o ar comprimido ele segue esse caminho, seta, segue, e aqui, ó, faz essa ligação e está ligada agora na linha 3. Então, agora a linha 3 é pressurizada. E as outras estão ligadas no escape. Aqui, ó. Escape, aqui ó, também. Não tem, né? Aqui essa ligação, ela não tem ar comprimido. Aqui também, a 4 também não. Então, está para o escape também. Linha 4 agora pressurizada, apenas a linha 4 e as outras 3 sem pressão. Então o ar comprimido, ó, pilotou agora esse lado de cá. Então, agora o ar comprimido veio para cá e está aqui agora, ó, na linha 4. Então, essa é a lógica. Pilotando as válvulas memória, essas válvulas estão aqui embaixo, pilotando, vamos pressurizar, ou seja, mandar o ar comprimido em uma única vez para essas linhas aqui de construção, que são os grupos chamados. Que esses grupos, na verdade, são as linhas de ar comprimido. Vamos supor aqui um exemplo, né? Essa sequência aqui, A mais, B mais, B menos, A menos. Então, apesar de simples na quantidade de movimentos, mas é um circuito complexo. Por quê? Porque nós temos B vai avançar e vai recuar. E depois que A recua. Então, é o mesmo movimento, ou seja, o mesmo atuador executando movimentos sequenciais sequencialmente, não ao mesmo tempo, mas B mais e logo depois vai ser B menos.
Então, é um circuito complexo. Dividindo, nós já sabemos, ó, grupo 1 e grupo 2. E nós já sabemos os passos que vamos seguir. Então, primeiro passo, o ar comprimido vai passar do grupo 2 para o grupo 1. Segundo passo, A+. Terceiro passo, B+. Quarto passo, pressão, mudança, 1 para 2. Quinto passo, B-. E o sexto passo, A-. Então, vamos para o primeiro passo aqui. Então, no circuito pneumático, já vai ser montado com os dois atuadores, as duas válvulas 5 duas vias com duplo piloto. E aqui vamos ligar essas mangueiras como está nessa configuração. Então, uma válvula manual e uma válvula piloto. Por quê? Dois grupos, 1 e 2, duas linhas de pressão. E válvula memória, número de grupos menos 1. Então, apenas uma válvula memória. No primeiro passo, é apenas passar a pressão do 2 para 1. Então, vamos lá. Se apertarmos aqui a válvula 3 duas vias, a manual, né, acionamento por botão e retorno por mola, acionar aqui, então, a via de pressão, que estava aqui no 2, né? Esse símbolo aqui, essa seta, vem para aqui, para essa conexão 1, e vai pilotar essas 5 duas vias. Pilotando, então, esse lado da válvula vem para cá. E essa setinha aqui vai conectar com a via de pressão e vai para o grupo 1. Aqui, exatamente como falamos anteriormente, então, ó, pilotou essa válvula memória. Agora aqui, ó, essa via 2 está ligada com a via 1 de pressão, a pressão passou para o grupo 1, e aqui eu fiz essa nova ligação, ó, com essa mangueira, pilotando as 5 duas vias, e agora a pressão aqui ligada, né, nessa válvula, vai passar para a câmara traseira do atuador, fazendo com que a haste avance. A haste vai avançar. Então, segundo passo, A+. Qual é o próximo passo? B+. Então, eu preciso. Qual é a ideia? Quando essa haste chegar no final do curso, eu vou ter agora uma válvula de acionamento mecânico, né? A haste vai acionar um rolete. Esse rolete vai pilotar essa válvula. Por quê? Porque vai pilotar, vai modificar essa configuração, né? Vai movimentar ela para o lado direito e essa seta vai se conectar com a via de pressão e o ar comprimido vai passar aqui para a câmara traseira, fazendo com que a haste avance. Então, vamos fazer agora uma ligação com esses elementos. Aqui. Então, ó, a haste tocou, acionou a 2.2, ele aqui está utilizando outra norma, essa numeração. 2.2 é essa válvula de rolete aqui. A haste tocou, então, ó, liguei aonde? No grupo 1, porque é o grupo que tem o ar comprimido nesse momento. Pilotou aqui as 5 duas vias para fazer com que B avance. Quando B chegar lá no fim do curso, o que vai acontecer? Eu preciso agora fazer uma ligação para aqui, quarto passo. O ar comprimido passe do grupo 1 para o grupo 2. Então, aqui, quando a haste do atuador B chegar no final do curso, 2.3, essa válvula aqui, essa aqui, ó, é uma válvula de acionamento mecânico por rolete. Então, antes não estava o ar comprimido no grupo 1, então eu liguei aqui, ó, a via de pressão, essa mesma linha, acionei aqui através, né, na verdade foi que a haste acionou esse rolete dessa válvula, então ela vai pilotar essas 5 duas vias, ela vai modificar de posição, essa via aqui do meio dessa seta vai ficar aqui, na via 1 de pressão, e agora ela vai mandar pressão para o grupo 2, então essa ligação, adicionamos esse componente agora no circuito. Qual é o próximo passo? B vai recuar. Então, vamos fazer agora B recuar. Para B recuar, é preciso pilotar essa aqui. Essa válvula aqui. Então, vamos fazer uma ligação, ó, depois que o grupo 2 foi pressurizado agora. Então, nós podemos fazer essa ligação aqui, não é isso? E aqui, ó, pilotar para que essa haste recue. E para fazer o quinto passo, que é B-.
um detalhe aqui que apareceu esse desenho aqui. O que isso significa na simulação? Significa que essa válvula aqui, ela está acionada ainda. Não é isso? Então, ela está acionada por quem? Por essa haste aqui, ó, que B continua avançado ainda. Ela só vai retornar no final. Então, apareceu esse símbolo aqui. Pronto, muito bem. Então, o ar comprimido, ele já passou para o grupo 2. Fiz essa ligação aqui, ó. E agora, pilotei assim com duas vias. Então, a via de pressão agora se conectou com o orifício 2. E o ar comprimido foi para a câmara dianteira, fazendo com que a haste recuasse, que foi o quinto passo B-. Muito bem. Quando essa haste chegar no final do curso do atuador B, nós precisamos passar para o sexto passo, que é a recuar. O que nós vamos precisar para recuar? Vamos precisar de um acionamento mecânico que vai pilotar essa válvula aqui para mudar de posição e que o ar comprimido passe para a câmara dianteira, fazendo com que a haste recue. Não é isso? Então, vamos lá agora. Pronto, então temos aqui a válvula de rolete 1.3, está aqui, ó, 1.3. Eu fiz a ligação para o grupo 2, que tem ar comprimido agora, passou para cá. Essa setinha aqui significa que empurrou, ou seja, a haste está tocando na 1.3. Tocou aqui, mudou de posição e o ar comprimido vai pilotar a válvula 5 vias, fazendo com que a haste agora recue. Então, nós temos aqui o circuito completo, A+, B+, B-, A-. Elaboramos esse circuito através do método cascata. Eu deixo como proposta vocês simularem esse circuito pneumático. A+, B+, B-, A-.